Meus amigos, na ADI 7212, o STF disse que a PEC kamikaze do Bolsonaro foi inconstitucional. Só que isso não foi a única coisa que interessou pra gente nessa ADI. Nesse julgamento, o STF trouxe um entendimento bem relevante pra gente, que é uma novidade no que diz respeito à jurisprudência do Supremo sobre o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. É isso que a gente vai ver hoje aqui nesse vídeo. Vamos lá. Bom, olha só. A PEC kamikaze, a proposta da PEC kamikaze, ela resultou na emenda 123 de 2022. E essa PEC, na parte em que criava e ampliava benefícios sociais, foi uma norma de eficácia temporária. Ela foi aprovada para surtir efeitos até o fim do ano de 2022. E quando ela foi aprovada, ela foi impugnada na ADI 7212, tá? Essa ADI aqui, ó, que acabou sendo julgada só em 2024, em agosto de 2024. Só que a ADI foi ajuizada lá em 2022, quando a norma ainda estava produzindo efeitos. O que aconteceu? Durante a tramitação do processo e antes do julgamento, que aconteceu em agosto de 2024, a eficácia da norma se exauriu, porque ela se exauriu em dezembro de 2022. E aí, nesse julgamento, já antecipo para vocês que o STF julgou o mérito dessa ação. Nesse julgamento, houve um debate sobre se o mérito da ação poderia ser julgado ou não, tendo em vista a perda da eficácia da norma no curso do processo antes de ser iniciado o julgamento. E o que acontece em relação a isso? O STF ele tem a jurisprudência no sentido de que, quando uma ADI é ajuizada contra uma norma de eficácia temporária e essa norma de eficácia temporária perde eficácia no curso do processo, em regra, a ação fica prejudicada. A ADI é extinta sem resolução do mérito. Só que, se a ação foi incluída em pauta e o julgamento dela foi iniciado antes da perda da eficácia da norma, a ação é julgada normalmente no mérito. Não tem problema nenhum. Esse era o entendimento do Supremo Tribunal Federal e ainda é a regra na jurisprudência do STF sobre essa questão. Só que na ADI 7212, o STF ele trouxe um tempero para essa jurisprudência. Ele falou o seguinte, olha, só para vocês entenderem o contexto, tá? A norma impugnada nessa ADI foi a emenda 123 de 2022, que foi o resultado da PEC kamikaze. Essa PEC kamikaze criou e ampliou um monte de benefício social, como auxílio gás, benefícios para caminhoneiros e outros profissionais autônomos em 2022 por conta do aumento dos preços dos combustíveis resultante da guerra entre Ucrânia e Rússia, tá? E aí, em 2022, a gente teve também uma disputa de eleições, tá? Teve eleição para o cargo de presidente da República e o Bolsonaro tentou reeleição ali, tá? Então, a gente tinha aí uma norma que criava um monte de benefício social, gastava muito dinheiro público em ano de eleição. Não precisa pensar muito para perceber que uma norma como essa tem uma aptidão muito grande para desequilibrar o processo eleitoral mesmo, porque coloca um dos candidatos numa condição bem mais favorável do que a dos outros, tá? Então o STF falou o seguinte, olha, nesse caso aqui, realmente o julgamento, a inclusão em pauta e o julgamento da ADI não ocorreram antes da perda da eficácia da norma, porque a norma perdeu eficácia no fim de 2022. E a inclusão em pauta e o julgamento ocorreram em agosto de 2024, quase 2 anos depois. Só que o STF falou o seguinte, olha, se a norma impugnada é muito relevante, ela trata de uma questão muito sensível, ainda que o julgamento, a inclusão em pauta e o julgamento só tenham ocorrido depois da perda da eficácia da norma, a norma foi impugnada tempestivamente. A ação foi ajuizada antes da perda da eficácia da norma. E ainda que o julgamento e a inclusão em pauta tenham ocorrido depois da perda da eficácia, se o tema for sensível, for relevante, a ação pode ser julgada no mérito. Por quê? Porque assim o STF poderá fixar o entendimento dele sobre aquela matéria. E aí a gente não terá uma burla à jurisdição constitucional. Porque imagina o seguinte, o Supremo falou assim, olha, se a gente não julgar o mérito dessa ação, a gente vai estar passando o seguinte recado. Olha só, para o governo, para qualquer governo, o recado seria o seguinte, olha só, se você, governo, for rápido o suficiente para aprovar uma norma no parlamento com eficácia temporária, e essa eficácia for curta o suficiente para o Supremo Tribunal Federal nunca conseguir julgar essa matéria, você poderá, sempre que quiser, cometer inconstitucionalidades sem que o Supremo Tribunal Federal
possa dizer nada sobre aquilo. E foi o caso da PEC Kamikaze, porque ela foi aprovada em 2022 e ali surtiu efeitos por menos de um ano. Tá? Foi aprovada ali mais ou menos no meio do ano, não lembro agora exatamente a data, e surtiu efeitos até o final do ano. Então veja, um espaço de tempo muito curto. E o Supremo falou, se a gente permitir que o governo seja rápido para fazer isso, para livrar-se da jurisdição constitucional, a gente vai estar permitindo uma manipulação da jurisdição constitucional. E a gente precisa fixar entendimentos sobre matérias relevantes, como é esse caso. Então, nós vamos julgar o mérito e fixar o entendimento do Supremo sobre essa questão. Então, resumindo, quando for uma norma temporária que é impugnada em ADI tempestivamente, ou seja, antes de perder a eficácia, e ela tem um tema muito relevante, mesmo que a sua inclusão em pauta e o início do julgamento tenha ocorrido depois que a norma perdeu a eficácia, a ação pode ser julgada no mérito para o Supremo fixar o entendimento dele sobre aquela matéria. Tá? E aqui ainda tem um elemento adicional nesse caso aqui, tá? Que também pesou um pouco nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi o seguinte. Essa ADI 7212 foi ajuizada em 2022. A norma impugnada, a emenda 123 de 2022, perdeu a eficácia em 2022. Só que naquela época, antes da perda da eficácia da norma, houve o início do julgamento virtual lá no Supremo Tribunal Federal. Só que um ministro pediu destaque. Quando o ministro pede destaque, aquele julgamento virtual acaba. E aí tem que ter uma nova inclusão em pauta e aí o processo vai para o plenário físico, tá iniciando novamente o julgamento. Então veja, o julgamento que foi feito em agosto de 2024 realmente teve a sua pauta e o seu início só depois da perda da eficácia da norma. Mas durante o processo, o Supremo até chegou a tentar julgar a norma antes da sua perda de eficácia. Então isso aí foi só um elemento adicional que influenciou na decisão do Supremo, né? Basicamente, o Supremo falou, olha, se a gente for ficar se prendendo aqui a questões muito formais, sem nenhuma utilidade prática, a gente vai ficar refém do governo e não vai conseguir fixar o nosso entendimento em um tema muito importante. Então foi isso que decidiu o Supremo na ADI 7212, é uma novidade no que diz respeito ao tema do objeto da ADI e a possibilidade de normas de eficácia exaurida serem julgadas em ADI, é uma coisa que tem grande chance de aparecer nas próximas provas, tá? Então fiquem espertos com isso. Se curtiram o vídeo, deixa o like aqui pra gente, porque ajuda o nosso canal e ajuda vocês no recebimento de conteúdo que lhes interessa. E também se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ativa as notificações aqui no sininho para saber sempre que a gente postar coisa nova, beleza? É isso aí, muito obrigado pela audiência de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.